como eu falei, não dei tanta moral. Sim. E eu lembro que um dia, eu tava em casa, assim, a gente tava fazendo meio que uma social, assim, poucas pessoas. E, cara, eu nunca tinha tido problema com depressão, né, com, sabe, ansiedade, nem nada Ansiedade. do tipo. Não tinha. Mas nesse dia, cara, eu lembro que eu bebi e tudo mais, fiz algumas coisas Certo. e saí fora do controle. Aham. E antes de eu converter, toda vez que eu tava bebendo, assim, bem nesse finalzinho antes de eu converter, cara, tava acontecendo uma coisa muito estranha. Eu tava realmente saindo do controle, assim. Mas não é igual o pessoal fala, eu bebi e esqueci. Não, cara, era fora do normal mesmo. Parecia que não era eu que tava ali. Eu não lembrava de nada depois. E nesse dia que tava tendo essa social, eu lembro que... O que eu lembro, na verdade, é que eu pulei da sacada do meu apartamento pra me matar. Que louco. E no que eu pulei pra me matar da sacada, a minha mãe me puxou pelas pernas. Cara, do nada. Não tinha motivo. Nesse dia, tinha em um desses dias, tinha um psicólogo lá em casa. Ele era dono de uma casa de reabilitação. Eu nem tenho certeza se ele era crédulo ou não, né? Se ele era crente ou não. Mas ele, naquele dia, olhando, falou, olha, isso aqui é espiritual. Ele falou. Ele viu que tinha algo diferente ali, realmente. Sim. Então, aconteceu essa situação que no outro dia, quando eu acordei, cara, tava com uma ressaca moral, ressaca de embriaguez normal. Mas assim, eu percebi, nossa, tá longe demais. Tá acontecendo assim. Tá longe demais. E nessa época, como eu falei, começou a desmoronar as coisas da agência e tudo mais. Sim. A questão financeira também tava pegando muito, assim. Não tava tendo nada, assim, praticamente. Tava uma situação muito difícil mesmo, sabe? Do dia pra noite, assim. Tudo mudou. Começou a dar errado, assim, absurdamente, né? E quando eu acordei no outro dia, que eu vi a bobagem que eu tinha quase feito, eu lembrei do convite daquele cara, né? De 3 meses atrás, né? Aí eu lembrei, falei, ó, me chamou lá, falou que eu sou a cara da igreja, que Jesus me ama e tudo mais. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não tenho nada a perder, né? Vamos ver o que os engravatados têm pra me falar. Né? Essa era a mentalidade. Vamos ver o que os engravatados têm pra me falar. Só que pra minha surpresa, quando eu cheguei lá, era a bola de neve. Sim, entendi. Não tinha um engravatado, né? Lá é mais... O pessoal mais... Não é aquela mais pessoa reservada, né? Um Sim, ministério meio... E, cara, tem uma coisa assim que fala que 2 motivos de uma pessoa permanecer na igreja, o principal é a recepção, Isso. a é forma que muito ela é recebida. importante. E também, pra quem é casado e tem filhos, o Ministério Kids, né? São 2 coisas muito importantes, assim, que ditam muito isso. E, cara, pra mim, aquele dia, eu nunca vi uma recepção tão calorosa, cara. Sim. Eu lembro até hoje, o Lucão, que é um colega meu ainda, cara, me abraçou assim, não sei o quê. Você se sentia amado mesmo de entrar naquele local, né? Mas, enfim, eu entrei ainda com convicções agnósticas, ateístas, com muitas dúvidas, questionamentos, mas fui, né? Eu não lembro muito bem o que disse no louvor, eu não lembro muito bem o que disse na pregação, mas eu lembro que no final eles fizeram um convite, olha, alguém quer entregar a sua vida para Jesus? E quando eles fizeram esse convite, eu fui com a minha mãe nesse dia, ela me chamou e falou, vamos lá, por que não? A gente tá aqui já, vamos lá. E a gente pegou e foi. Cara, quando eu cheguei lá na frente, eu tive uma das experiências mais profundas que eu tive até hoje com Jesus, né? Eu lembro assim que eu comecei a tremer muito, sabe? Era algo assim sobrenatural mesmo, porque eu tava com o coração de certa forma enrijecido, né? Então eu não era muito suscetível a ter uma experiência naquele momento. Então foi algo assim, meio que na marra mesmo. Eu tive uma experiência profunda com Deus ali. Nossa, me tremendo todo assim, tudo mais. E naquele momento eu entreguei minha vida para Jesus, né? 2020, início de 2020. E olha que interessante. Eu entreguei minha vida para Jesus, aí eu saí do culto, aí eu olhei para minha mãe olhou para mim, daí a gente falou o seguinte, quer saber de uma coisa? Vamos tomar uma. Então eu acabei de aceitar Jesus e fui tomar uma. Certo. Mas, cara, eu vou te falar, essa foi a pior cerveja que eu tomei na minha vida, cara. Quando eu sentei naquele local, eu tava com aquela impressão, tipo assim, nada mudou. Mas ao mesmo tempo, cara, tudo mudou. Tudo. Bicho, eu tomava aquele negócio e falava, cara, tá diferente. Aí eu lembro que teve uma hora que a gente saiu, assim, pra fumar, né? E eu olhando pra aquele local e eu fiquei aéreo. Eu falei, o que aconteceu? Sabe, não tava normal. Não tava. Alguma coisa tinha mudado ali e eu não tava conseguindo entender, né? Mas naquele momento eu já tava meio que convicto de muitos, meio sem saber teologicamente, muitos pecados da minha vida, sabe? Parece que isso já tinha vindo e ao mesmo tempo o grande sentimento do amor de Deus. E aquele momento foi um momento que eu me senti muito amado e eu sabia que eu não merecia nada daquilo. Então, cara, pra mim foi muito doido, porque eu tava acostumado com a maneira de amor que o mundo oferece. Hoje o mundo oferece amor como? De forma meritocrática, né?
Então, para uma pessoa amar a outra, ela tem que oferecer para ela uma boa companhia, boas risadas, às vezes uma boa estabilidade financeira, enfim, oferecer uma série de coisas, tem que se sentir bem, né? Mas, cara, eu não fiz nada para merecer aquilo. Essa era o que eu tava pensando. Eu não fiz nada para merecer o abraço daquele pessoal que me recebeu. Eu não fiz nada para receber aquela grande experiência que eu tinha sentido. Sim. Então, eu fiquei sem entender, né? Fiquei sem entender nada.